Você acha que o aposentado deve parar de trabalhar? Todo mundo diz, não deve parar de trabalhar. Eu digo, o aposentado não deve trabalhar. O aposentado não deve trabalhar. Aí eu brinco da seguinte forma, por quê? Porque se for olhar, a gente lembra o seguinte, trabalho, quando lembra em trabalho, primeiro a gente lembra que trabalho vem do latim tripalho, que é instrumento de tortura, fala em trabalho, vou para a luta, vou para a guerra, fala em trabalho, me lembra a rotina, aquelas obrigações, chefe, todas aquelas coisas. Eu digo o seguinte, no segundo tempo, na aposentadoria, você não deve trabalhar. Substitua a palavra trabalho por atividades, aliás, elas falaram bem, por atividades, né? Então, não trabalho, tenha atividades que dão prazer, que você faça por satisfação. E se vier um dinheirinho, melhor. Não é isso? Então, se vier, quer dizer, que a grande preocupação não seja a busca do emprego, que seja a busca do trabalho, do dinheiro, não é isso? Que o dinheiro seja consequência do exercício de uma vocação. Porque no primeiro tempo, no começo, até a gente começa a trabalhar muito jovem, a gente não sabe bem escolher, né? E você acaba, muitas vezes, entrando num trabalho por acaso. Na aposentadoria, você tem que escolher o que você vai fazer. Então, a palavra correta, que eu gosto de insistir, é atividade que dá prazer, que se faça por satisfação. E se vier um dinheirinho, melhor ainda. Aí é lucro. Aí é lucro. Quer dizer, seja ativo, né? Eu acho que essa é a mensagem principal. De que forma? Uma forma, talvez, e esse tem se revelado um momento em que a pessoa tem a oportunidade, a possibilidade de realizar sonhos ainda não possíveis, até então. Até porque nessa fase da vida, normalmente o ter que trabalhar pelo salário, muitas vezes, eu tenho uma série de... Sim, eu tenho a pressão, eu tenho os compromissos, eu tenho que criar meus filhos, então eu necessito e muitas coisas a gente acaba deixando ao lado. Esse pode ser um bom momento, né, para que a pessoa venha preencher a vida dela com coisas que trazem até um senso de satisfação que pode ser maior do que aquela primeira etapa da vida. E aí todo mundo está se perguntando, tá, mas e se eu não tenho que me preocupar com a aposentadoria só na hora de me aposentar, quando é que eu devo começar a me preparar para a aposentadoria? Com que idade, a partir de que momento da vida? Eu acho que a preparação tem que ser de imediato. Esse é um erro, que as pessoas não se preparam. Aí quando vê trabalho, e quando vai lá, aí tira o trabalho, para homens de maneira especial, que tem muito mais dificuldade do que as mulheres da transição, tira o trabalho, tira tudo. Então, eu diria o seguinte, a pessoa tem que se preparar. Eu sempre falo o seguinte, por exemplo... assim como... difícil determinar uma idade, a partir de 40, eu acho que a pessoa tem que ir se preparando para, e ter consciência de que, assim como no futebol, no jogo de futebol tem dois tempos, a vida tem dois tempos, e que a aposentadoria é como se fosse o segundo tempo, que poderia ter a duração quanto o primeiro. E às vezes as pessoas demoram a passar porque tem medo da tal da aposentadoria e não se preparam, entende? E fica lá como se estivesse pedindo prorrogação no primeiro tempo. Tem que ter consciência que vai chegar um momento que tem que sair de campo. Tá? Então, o ideal dentro dos programas, das organizações, elas falam em 5 anos, né? A gente vê alguma coisa de 5 anos antes, uma programação mais formal, né? Tem algumas empresas que adotam isso. Mas eu diria o seguinte, eu diria que você está nos 40 anos, começa a pensar, começa a se preparar. Na verdade, desde o início, porque você tem que começar a ter uma reserva, a fazer um patrimônio, para que quando você chega à aposentadoria, que você possa usufruir, que você possa saborear, que você possa fazer aquilo que você queria fazer e não necessariamente que você tenha que buscar uma atividade remunerada. Se você não precisar de atividade remunerada, melhor. Mas, se você precisar, ao menos que não precise de tanto quanto foi na vida laborativa normal. No segundo bloco, a gente vai falar mais sobre o como, né, se preparar para a aposentadoria, que a gente falou um pouco sobre isso. Falamos do quando, que é meio complicado determinar essa idade, mas... Desde sempre. Quanto mais cedo, melhor. Se você tiver essa possibilidade, né?